Bom, pessoal, acho que agora sim, né? São 6 horas e 5 minutos aí, dentro do nosso atraso regulamentar, 5 minutos aqui da Brasf. Dá boas-vindas aí todos os nossos ouvintes, nossos espectadores da noite aí, para falar um pouquinho sobre uma temática aí super relevante, atual, né? Quente, como eu estava inicialmente introduzindo, é o assunto da reforma tributária e o impacto aí nas nossas locadoras de equipamentos, né? Então, hoje de manhã a gente teve uma reunião no comitê de PTA, então já tem certamente alguns associados que estavam conosco agora de manhã e estão aqui conosco aí, super curiosos e para verificar de novo nessa preparação aí, saber como é que isso vai impactar, em que medida isso impacta, quais são os riscos contratuais, quais são os cuidados, né? Então quais são os impostos e a carga atual, carga tributária atual, para onde potencialmente isso está indo, né? Como é que isso repercute, se isso pode repercutir nos preços, né? Se isso é automático, se não é, se pode haver um tipo de contestação, etc, etc. Estou soltando um monte de spoilers aqui, só umas provocações aqui, né, que vão ser conduzidas pelo Dr. Reinaldo e pelo Dr. Fábio, né? O Dr. Reinaldo é o nosso responsável pela área jurídica aqui da associação, nosso consultor especialista, que se vale aí de outros especialistas que para cada temática ele julga relevante para estarem conosco aí nas suas áreas de especialidade, né? Então, hoje a gente vai estar sendo aí presenteado aí com a presença do Dr. Fábio, que vai fazer a apresentação para a gente. O doutor Reinaldo já me pediu que ele vai ter que encerrar ele vai ter que sair às 19 horas aí por conta de um assunto aí acadêmico, ele vai dar aula esse horário, né? E quero lembrar também que essa apresentação está sendo gravada, vai ser disponibilizada no nosso site, né? E para quem quiser também saber desse conteúdo, de outros conteúdos, duas sugestões: se inscrever no nosso grupo de WhatsApp de eventos da associação e receber, através de um grupo moderado e administrado, aí as informações das inscrições, e também acompanhar as nossas lives através aí do YouTube e das gravações que são feitas aí, disponibilizadas no nosso site. Nossa revista abraço.org.br, de periodicidade bimestral gratuita, também é um veículo importante aí, que sempre tem conteúdos legais. Doutores, a bola está com vocês. Obrigado por estarem conosco aí e boa noite a todos. Boa apresentação. Boa noite, Pandolfo. Deixa eu só dar umas palavrinhas. Primeiro, cumprimentar a todos e dizer que hoje nós, assim como fizemos no encontro passado, iniciamos a discussão sobre a reforma tributária e as coisas foram caminhando. Eu recomendei a indicação de um profissional que pudesse nos dar um pouco mais de informações, e aí foi aprovado, e eu convidei o doutor e professor, né, Fábio Cury, um amigo, e São Paulino, inclusive, né, a sua característica principal. Mas o doutor Fábio, ele é mestre e doutor em Direito, é doutor em Direito pela USP, em Direito Empresarial, estuda o tema, é professor junto comigo em faculdades aqui na nossa região, e tem condição de trazer para a gente algumas coisas interessantes. Claro que ninguém aqui vai ter a pretensão de esgotar todos os temas, primeiro, porque é um tema absolutamente recente, ainda sendo formado, e muitas dúvidas ainda pode ser que apareçam por aí e a gente não consiga responder. Mas se tem uma pessoa de qualidade que pode nos ajudar, é o Dr. Fábio Cury. Ele é um parceiro do nosso escritório aqui, ele faz essa área tributária e empresarial. Eu vou deixar depois também a ele para fazer outros complementos a respeito do seu currículo, que vocês já receberam também uma partezinha do mini currículo da apresentação dele. Acho que tem alguns microfones abertos aí, se puder fechar seria legal. Então, eu já vou passar a palavra para ele. O Pandolfo já adiantou que às 7 horas, eu estou em outra cidade, que eu vou dar aula aqui à noite, às 7, então eu saio às 7 e corro ali para a sala de aula, todo lado aqui, tá bom? Então, eu espero que vocês aproveitem bastante. Fábio, aqui somos todos amigos, é uma associação relativamente pequena, então os associados muitos se conhecem, são gente muito bacana, eu espero que você se sinta em casa. A palavra está contigo, Fábio. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, obrigado a Abrasf, né? Obrigado, Pandolfo, obrigado, Reinaldo, pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos falar sobre um assunto que o Pandolfo já deu o spoiler, é super polêmico, né? Mas o Reinaldo falou uma coisa importante. É um assunto ainda em formação. Então, assim, a gente tem que fazer o que a gente está fazendo, que é estudar, né? Se preparar, até para fazer o que dá para ser feito nesse momento, que é um lobby legislativo legítimo, né? Então, por meio dos nossos representantes, por meio da associação, verificar os interesses da categoria
perante o Senado, que é onde está nesse momento a reforma, né? Isso é legítimo, isso é recomendável e isso é importante, para que essa discussão seja também direcionada para a categoria de vocês e dos interesses de vocês. Então, assim, nós temos que partir desse pressuposto. Nós vamos discutir algo que nós não temos em mãos. Esse é o primeiro ponto que eu queria começar falando para vocês. Nós não temos uma reforma tributária aprovada, nós temos uma reforma tributária em discussão. Algumas coisas ou muitas coisas ainda podem mudar. Quando a gente começa a aprender direito, é comum ouvir um ditado que diz o seguinte, né, que é um ditado alemão, que salsichas e leis é melhor você não saber como são feitas, né? E na verdade, eu acho que hoje a gente está no momento, a salsicha está sendo feita ali, então talvez seja o momento da gente ver como é que está sendo feita essa salsicha para também lutar pelos interesses. Como eu disse, isso é democrático, isso faz parte do nosso sistema e é importante. Mas, além disso, além de ter essa preocupação, né, de que a gente está falando sobre algo que não existe, vocês devem estar lendo muita coisa e há uma certa polarização. Pessoas que defendem a todo custo a reforma, que vai ser maravilhosa e que vai trazer benefícios para toda a economia de um modo geral, e pessoas criticando muito, principalmente de alguns determinados setores. Talvez, e é a minha impressão inicial, é de que o meio termo aí seja um caminho em relação a essa reforma. E eu estudo bastante esse tema há bastante tempo, antes da reforma em si, né, porque o Brasil tenta fazer uma reforma tributária desde que aprovou a própria Constituição. Então, a Constituição foi aprovada em 88, no começo da década de 90, a gente já tinha pedidos de reforma tributária. Então, assim, há um movimento não só brasileiro, mas internacional de pedido de reforma no Brasil. Então, a gente precisa compreender também que alguns assuntos aqui extrapolam e têm interesses internacionais que vão ali falar, olha, o sistema brasileiro é muito complexo, a gente precisa melhorar, por exemplo, a OMC. Para o Brasil entrar na OMC, ele tem que fazer uma reforma tributária. Bom, dito isso, eu vou começar aqui a passar os slides, mas eu fiz a seguinte agenda para a gente. Como que é a carga tributária atual no Brasil? Quais são os principais objetivos da reforma tributária no Brasil? E os principais desafios, preocupações em relação ao setor de vocês, especificamente, e possíveis impactos positivos, tá? Então, vamos tentar primeiro entender o que está sendo falado, né? Como está sendo falado, para depois a gente tentar identificar como isso reflete dia a dia. Gente, se alguém puder desligar o microfone, está dando um retorno grande aqui. Obrigado. Então, perfeito. Eu deixei aqui também um link, depois eu vou compartilhar o material com vocês, mas no site do Ministério da Fazenda tem bastante material lá sobre a reforma, além dos materiais ali produzidos por outras instituições, né, o Banco Central, a Febraban, o Itaú, as próprias auditorias têm feito estudos específicos sobre a reforma, tá? Mas vamos lá. Como que é a carga tributária no Brasil? Bom, de um modo geral, a nossa carga tributária sobre bens e serviços é muito alta. Isso é um ponto e é uma peculiaridade do Brasil, porque o Brasil é um dos únicos países no mundo que ainda não tem o denominado IVA, o Imposto de Valor Agregado. Ou melhor, a gente tem um monte de IVA, né? Então, na maioria dos países, nós temos uma tributação incidente sobre a produção e os serviços. Não se discute no mundo em geral a diferença entre produtos e serviços. Até onde eu sei, o Brasil é o único país, ou talvez acho que são dois, eu não me lembro o nome, mas não é mais do que isso, que tem essa diferenciação entre tributação de produtos e serviços, tá? Aqui no mundo, de um modo geral, o que se tributa é o valor agregado da economia. Então, você produziu algo com valor agregado, você tem uma única tributação, que a gente chama de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. E esse é um dado concreto aqui que eu trouxe no slide. Então, assim, dos 193 países no mundo, 170 possuem um ou dois IVAs.
1 ou 2 IVAs. O Brasil, por uma questão aí de evolução histórica do nosso sistema tributário, nós temos incidentes sobre o consumo, né? Nós temos o ICMS, o IPI, o PIS, a COFINS e o ISS. Então, de cara, nós temos esses 5 tributos incidentes sobre o que nós teríamos aí de produção propriamente dita. Além disso, a gente tem a incidência sobre a folha de pagamento, que o Reinaldo conhece melhor do que eu, né? Uma alta carga tributária incidente sobre a folha de pagamento, além da tributação do lucro, da renda das empresas e das pessoas físicas por meio do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Isso sem falar na tributação do patrimônio, que envolve pessoas físicas e que a reforma também pretende atuar. Mas, de um modo geral, segundo dados aí dados econômicos, a gente tem uma média de 33% de carga tributária de um modo geral. Então, se você pegar, de um modo geral, as empresas no Brasil, elas pagam 33% de carga tributária. Isso no total, tá? Então, assim, somando folha de pagamento, somando tributação sobre o consumo propriamente dito, somando a tributação sobre bens e serviços, né? Somando a tributação de renda também. Então, é uma carga tributária muito alta sobre bens e serviços. E qual que é o problema da carga tributária alta sobre bens e serviços? Ela fica injusta, porque vamos imaginar o seguinte exemplo. Você parou para pôr gasolina no posto de gasolina. Você colocou R$100 de gasolina, não interessa o carro que você tem, você pagou a mesma tributação sobre a gasolina. Isso não é assim no imposto de renda, que você consegue graduar um pouco melhor e fazer ali uma progressividade fiscal, quanto mais você tem, mais você paga, que seria o ideal. Dizem que no nosso sistema, na verdade, nós temos uma característica de regressão, né? Quanto menos você tem, mais você paga. Então, é um sistema que gera injustiças sociais e por isso é um dos motivos que há no mundo inteiro uma pressão também para que no ambiente de negócio no Brasil a gente tenha o nosso IVA e tenha uma tributação mais clara sobre a produção. E aí é uma coisa interessante também, pessoal, porque assim, um problema muito sério no Brasil, na verdade 2 problemas muito sérios, dizem respeito ao tempo que se gasta para cumprir as obrigações tributárias, que é o que a gente chama de obrigações tributárias acessórias. Nós gastamos muito tempo, e tempo é dinheiro, o senhor sabe melhor que isso, que ninguém, né? Para cumprir obrigações acessórias. Então, isso tem um custo que é difícil de se medir geral, né? Mas todos nós sabemos que ele existe. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que nós temos um risco muito grande no Brasil em relação a se estamos fazendo correto ou não. E vocês são um bom exemplo disso. Atualmente, ainda bem, né? Nós temos um entendimento de que locação não é serviço. Mas essa é uma discussão que perdurou por muitos anos e que vira e mexe ainda vem à tona. Vocês também sabem disso melhor do que eu. Vira e mexe, há alguma discussão, mas locação pode ser tributada, né? Pode ser incluída no rol de serviços e assim por diante. Bom, eu não sei se eu sou o host, eu acho que eu consigo mutar, né? Acho que facilita, né? Bom, eu mutei aí, pessoal, mas fiquem à vontade, tá? É só esse pessoal que não está percebendo, que está aberto. Além disso, aí eu trouxe, então, assim, a nossa carga tributária, de um modo geral, em torno de 33%. Especificamente, no caso de locação, sem contar benefícios tributários específicos, a gente teria uma carga bem menor em termos de, para quem atua no lucro presumido, que é a boa parte de vocês, né? Então, a gente teria ali, uma alíquota em cima do faturamento de 4,80, né? Uma alíquota de 0,65 de PIS e uma alíquota de 3% de COFINS e de 2,88 de CSLL. Aqui que entra a nossa grande preocupação. Porque hoje, se vocês pegarem de PIS e COFINS, vocês pagam 3,65 no lucro presumido, né? Do seu faturamento. Então, do seu faturamento, 3,65 é de PIS e COFINS. Guardem esse número, porque mais para frente a gente vai voltar a falar dele. Bom, então nós temos ali esse cenário atual, e o que nós temos em termos de reforma? Hoje nós estamos no que eles denominam de fase 1 da reforma.
que é a fase sobre a tributação do consumo. Tá? Posteriormente, vai vir uma fase 2, ou se promete que venha uma fase 2, né? A fase de reforma da folha de pagamento e da tributação da renda. E, paralelamente a isso, tanto na fase 1 como na fase 2, estão tendo alterações na tributação sobre o patrimônio, que também é um ponto que vocês têm que ficar bem atentos, porque eu acho que isso não está sendo falado tanto pelos jornais e vai ter um impacto na vida de todos nós. Né? Então, a gente precisa estar, pelo menos, ciente disso. Então, nós estamos discutindo a fase 1, que é a fase de tributação do consumo. Qual que é a premissa para essa reforma? A premissa, e essa premissa é muito importante, é de que o IVA brasileiro, né, que nós vamos ter o nosso nome aqui, em tese são 2, o IVA brasileiro vai ter como princípio a neutralidade tributária. O que significa neutralidade tributária? Significa que esse tributo vai tentar interferir o mínimo possível na atividade econômica. Como que ele faz isso? Você fala, Fábio, mas peraí, como é que ele vai interferir pouco se estão falando que a alíquota vai ser 25%, 28%? Não tem como ele interferir pouco numa alíquota de 25%, 28%. Bom, a ideia é a seguinte, olha, vai interferir pouco, segundo esse princípio, porque quem vai pagar essa conta é o consumidor final. Presta atenção nisso, porque isso é importante. Então, assim, como é que ele faz isso? Ele faz isso permitindo um amplo creditamento. Então, toda vez que houver a aquisição de um insumo por uma pessoa jurídica, ela vai poder se creditar do imposto pago na cadeia anterior. Uma ampla liberdade de creditamento, coisa que hoje a gente não tem. No lucro presumido, vocês não podem se creditar de PIS e COFINS, e quem está no lucro real, vira e mexe, tem discussão do que pode e do que não pode se creditar do PIS e COFINS. Então, esse é um ponto importante. A reforma vai inserir um princípio na Constituição de que tem neutralidade tributária e que todo mundo vai poder se creditar do tributo pago lá atrás, para eu pagar efetivamente só sobre o valor agregado. Outra coisa que a reforma promete é tirar aquele cálculo por dentro do tributo. Então, você não coloca o tributo para calcular quanto que é o tributo, que é uma coisa absurda também brasileira. Então, assim, nós vamos calcular o tributo por fora. E eu vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês. Mas, em tese, você vai haver só adiantamentos de pagamento, e quem vai pagar a conta vai ser, efetivamente, o consumidor. Tá? Outro ponto importante. A reforma diz que não vai haver aumento nem redução da carga tributária. A carga tributária, no geral, continua aqueles 32%. Isso é um ponto importante também. Só que vai ficar mais claro. Hoje a gente não sabe quantificar quanto que é. Tanto é que tem aquela lei antiga da nota fiscal, que tem que sair quanto que você paga de tributo. Além de não respeitarem essa lei, quando aparece assim, valor aproximado. Por que parece valor aproximado? Porque ninguém sabe fazer a conta, não dá para saber, porque tem gente que está no lucro presumido, tem gente que está no lucro real, tem gente que está no simples nacional. Então, quando você puxa a cadeia, você não consegue dizer quanto que foi o tributo que incidiu naquele produto ou naquele serviço. A reforma promete que você vai saber quanto você está pagando, tá? Que é justamente esse princípio da transparência. Mas como? Doutor, talvez seja, desculpa interromper, vale a pena você mutar o pessoal da sala aí, que tem muita gente aberta, o pessoal ainda não tem. Se puder mutar todos, vale a pena. Eu consigo mutar todos de uma vez? Não. Lá embaixo, mute all. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar de compartilhar só um minutinho, só para eu voltar aqui para minha tela tradicional, aqui, que eu acho que eu vou saber melhor. Vai. Estou apanhando aqui. Deve estar na tua aba de participantes. Lá embaixo deve ter. Legal. Lá embaixo, mute all, mutar todos. Invite e copy invite link. Só isso que apareceu aqui, eu até fui nela. No final da aba de participantes? Na aba de participantes, só se eu não estou vendo coisa errada aqui. Não. Clica no participantes para aparecer a janela de participantes todos. Clica não na setinha, no meio dos participantes. Eu tenho as cabecinhas. Tá. Aí agora vai lá embaixo. Deve estar aparecendo os nomes à direita aí, né? Não consegui
Eu cliquei em algum participante aqui, não é isso, né? Não, não. Clica no meio dos participantes, vai aparecer a tela com o nome de todo mundo. Ah, boa, boa. Agora Aí lá apareceu o embaixo Cal. deve ter. Boa. Boa. Obrigado, obrigado, Pandolfo. Vou compartilhar aqui novamente. Perfeito. Muito bom. Então, vocês estão vendo a minha tela novamente, né? Essa ideia de transparência e simplificação, porque também nós temos outro problema aqui, que é justamente os tributos estaduais e municipais, que também incidem sobre o consumo, ICMS, IPI, que é federal, né, e ISS. Aí gera uma guerra fiscal, porque você vai ter estados brigando por essa clientela, entre aspas, né, por esses contribuintes, para que eles vão para esse estado ou tentando cobrar tributos para o seu respectivo estado. Então, a ideia aqui cumprir esses 3 requisitos: neutralidade, simplificação, reduzir o número de impostos, reduzir a obrigação tributária acessória e tornar o sistema mais transparente. Vamos conseguir isso? Não sei. Não sei, tenho várias dúvidas se vamos conseguir isso. Mas a proposta, a premissa era essa. Ok? Ok. Mas na prática, o que nós temos? Bom, do texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, dia 6 e 7 de julho, tá? Que está no Senado, então pode ser que mude tudo até a efetiva aprovação. Nós temos o seguinte: a ideia é extinguir 5 tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Extinguir esses 5 tributos num período aí de 10 anos, né? E, na verdade, vai ter reflexo por 50 anos de transição aí, por conta da questão de repasses para estados e municípios. Mas vai ter um período de transição, eu trouxe aqui para vocês, mas extinguir esses 5 tributos e criar 2 novos tributos: o CBS e o IBS, a contribuição sobre bens e serviços, que vai ser arrecadada pela União e substituirá o PIS, COFINS e o IPI, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, a ser arrecadado pelo Estado de destino e que substituirá o ICMS e o ISS. Pontos importantes. Muita gente critica o fato de ser 2. Esse é um primeiro ponto. Talvez volte a ser 1. Segundo ponto, esses são tributos idênticos. Eles vão ter o mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, mesma alíquota, né? São tributos idênticos. Eles só está ali dividido em nomes, tá? Mas essa é uma ideia, e o que passou na Câmara é que vai ter uma única lei complementar para regular esses 2 tributos. Então, nós vamos ter uma única lei prevendo esses 2 tributos. Isso é o que está aprovado até agora. E foram mantidas várias exceções, tá? Então, vai ser mantida a Zona Franca de Manaus, vai ser mantido o Simples Nacional. Isso é um ponto importante para as empresas vinculadas à Abrasf, que são do Simples Nacional, né? Então, o Simples Nacional, ele vai ser mantido e vai ser aperfeiçoado, de certa forma, porque vai permitir o crédito. Quem contratar uma empresa do Simples vai poder se creditar do IBS e do CBS pago ali naquele momento. Isso é uma coisa que não temos hoje, né? Além disso, vai ter alíquota zero para produtos da cesta básica, medicamento para doenças graves, vai ser mantido o ProUni, e vamos ter alíquotas diferenciadas aí para alguns setores, combustíveis, agropecuário, né? Continua a imunidade também. Então, nós continuamos com algumas diferenças aqui. Esse é o grande debate atual, porque tem muita gente que defende a alíquota única para todos, que manteria um pouco mais baixo, em torno de 25%, enquanto outros falam que essas exceções vão acabar gerando uma alíquota maior, próxima dos 28, 30%. Hoje falam de 25 a 28, tá? É o que mais se ouve. Além disso, vai ser criado um imposto seletivo, que é uma sobretaxação, né, sobre produtos e serviços que prejudiquem a saúde. Esse é um princípio tributário que existe já, né? Nós temos, por exemplo, uma alta tributação de bebidas, cigarro, né? Que é o que a gente chama de caráter extrafiscal do tributo. Ali o objetivo é desestimular a compra. Isso também vai ser mantido na reforma. E a reforma prevê um cashback
para pessoas de baixa renda, que vão arcar com esse tributo, né? Então, de acordo com a sua baixa renda, né, com a classificação de baixa renda ali, que a lei complementar vai definir, ele vai ter direito a pegar de volta o tributo pago. Uma novidade que eu particularmente achei interessante, acho melhor do que isenções, porque as isenções acabam sendo mais difíceis de implementar. Então, parece aí que é um caminho interessante para você também fazer com que as pessoas que tenham mais necessidade paguem menos tributos de uma maneira criativa, podemos dizer que foi criativo. Aí. Muito bem. Como vocês podem ver, temos 10 anos aí de transição. Se for aprovada esse ano, pessoal, a partir do ano que vem, nos próximos 2 anos, 2024 e 2025, vão ser feitas as leis complementares para regulamentar todos os aspectos que a reforma fez. Tá? A partir de 2026, começa a tributação da CBS e do IBS com uma alíquota pequena, 0,9% e 0,1%, que eles tratam isso como um período de teste. Tá? Em 2027 entra a tributação do CBS, extingue PIS e COFINS, reduz para zero o IPI, tá? E a partir de 2029 até 2032, começa gradativamente a ser extinto o ICMS e o ISS para surgir efetivamente o IBS. Bom, o que é importante esse período de transição? O que é importante é que nós vamos ter tempo para compreender a mudança e se adaptar. Isso é um ponto. Agora, o segundo ponto é o seguinte: eu acho que eu conheço o país que eu vivo. Eu estou aqui há um tempinho já, né? E me parece que vai ter muita e muita mudança nesse período de 10 anos. Então, se for aprovado como está, o que não vai faltar é discussão judicial, o que não vai faltar é discussão a respeito de exceções, alterações do próprio texto. Então, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, essa é a minha sensação. Minha sensação é que ainda tem muita água debaixo para passar dessa ponte. Por isso que nós não precisamos também ficar completamente desesperados, porque vai ter um aumento da carga. Eu acho que o importante é fazer o que estamos fazendo aqui, é compreender e tentar lutar pelos nossos direitos, tentando compreender e melhorar o sistema para o setor de vocês. Mas vejam, já está previsto que nós temos um período de transição longo, tá? Um período de transição longo. E aqui foi uma reportagem que saiu na Folha de ontem. Eu só trouxe porque eu achei interessante, né? Tem várias notícias, mas como ela é a mais recente, foi um estudo do Banco Mundial e disse que se a reforma tributária for passada como está prevista, ela reduz pela metade a carga tributária dos mais pobres e aumenta 20% para os mais ricos, justamente porque ela zera a cesta básica e permite o cashback, tá? Então, vai ter aí uma melhora naquela ideia de progressividade fiscal do nosso sistema, pensando sob essa perspectiva, tá bom? Bom, pessoal, isso é o que tem falado bastante. Agora, o que pouca gente tem falado é o seguinte: a reforma também prevê alterações de IPVA, né, especificamente aí para veículos aquáticos e aéreos, né, para aviões e barcos, aí, veículos aquáticos de um modo geral, que não pagam IPVA, né, com uma possibilidade de ser progressivo, inclusive de acordo com o valor do veículo e de acordo com o impacto ambiental. Então, assim, há uma possibilidade também da reforma ser mais concreta, isso vai depender de lei complementar posterior, para incentivar veículos elétricos de uma maneira mais efetiva no nosso país, tá? Ou veículos com baixa impacto ambiental. Mas o ponto que me chama atenção aqui é a questão da herança, né? A reforma prevê expressamente a progressividade do ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doações. Hoje, no nosso sistema, nós temos uma variação de alíquota entre os estados de 4% a 8% desse ITCMD. E em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, o imposto sobre causa-mortes, ele chega a 30% a 50% do patrimônio. Então, aqui é um alerta para a gente ficar atento, porque é possível que, a partir da reforma, nós tenhamos uma progressividade efetiva
de transmissão causa mortes. Então, as alíquotas vão ser aumentadas significativamente. Por isso, inclusive, está tendo aí uma correria de muitos para fazer holding, para tentar já fazer antecipação de herança, para evitar uma tributação maior. Esse é um ponto que eu diria para vocês ficarem atentos, né? Inclusive, cobrança de herança no exterior, já tem essa previsão na reforma. E aqui também um ponto interessante, que mais para pacificar um tema que havia discussão, é que doações para instituições sem fins lucrativos vão ser isentas. Tá? Então, um ponto importante, não tão falado, porque não é uma tributação de consumo propriamente dito, é uma tributação sobre patrimônio, que está sendo alterada aqui e foi inserida bem no final ali da votação, tá? Até então não estava claro que ia ser inserido isso, de repente apareceu, e apareceu também a possibilidade de atualização de IPTU sem lei. Então as prefeituras poderão subir o IPTU de uma maneira muito mais fácil do que é atualmente. Aqui em Campinas, por exemplo, a gente tem várias discussões de IPTU, que a prefeitura tentou atualizar o valor de imóvel sem alterar a lei, por mero decreto do executivo, e perdeu. Ela vai ter essa possibilidade a partir de agora com a reforma. Tá? Esse é um ponto são pontos pouco falados e que geram impacto significativo para todos nós. Ok? Ok. Eu trouxe aqui, isso aqui está no site do governo. Como estava bonitinho o desenho, eu não ia saber fazer igual na parte de locação, eu peguei o exemplo aqui um exemplo de uma produção de camisa, mas vocês vão entender a lógica e vão poder trazer para o ambiente de vocês aqui. E a gente fala mais também nos próximos slides e nos debates. Mas olha só, vamos imaginar como é que vai ser aqui a tributação na comercialização de uma camisa, ok? Aqui a gente está partindo do pressuposto de que todo mundo paga 25% do nosso IBS, a soma dos dois, tá? Do IBS e CBS, do nosso IVA. Vou chamar de IVA aqui para ficar mais fácil. Então, a soma dos dois tributos vai dar 25%, ok? Ok. Então, na etapa 1, o produtor rural vende o algodão por R$40, tá? Veja, olha como é que vai mudar um pouco a nossa lógica. O preço do algodão é quanto? R$40, mais o IVA de 10. Então, o algodão é 40, mas o IVA é 10. Então, a indústria de tecelagem pagou 50. Mas ela tem automaticamente já um crédito tributário. Então, vamos lá. Ela pagou 50, transforma o algodão em tecido e vende por 60. Põe o IVA, mais 25% sobre 60, que dá 15. Então, ela vai vender por 75. Só que ao invés dela recolher 15, ela desconta o valor de 10, que ela já pagou lá atrás. Então, quanto que a indústria de tecelagem pagou? R$5. Ok? Ela tem um crédito de 10, um débito de 15, e ela pagou um IVA efetivo de R$5. Ok? Muito bem. A fábrica de roupas, ela compra o tecido por 75, transforma numa camisa e vende por 100. Paga R$25. Só que, ao recolher o imposto, ela desconta 15 da operação anterior, então ela vai pagar 10. Crédito de 15, débito de 25, IVA 10. Ok? Ok. A loja de roupas compra a camisa por 125 e coloca a venda por 200, mais o IVA de R$50. R$250. Entretanto, ao recolher o IVA, o dono da loja desconta o valor de 25, pago na operação anterior, de modo que fica 25 o IVA pago. Então, ele se credita de 25, debita de 25 e tem um IVA de 25. O consumidor pagou R$250 pela camisa. Só que ele sabe exatamente quanto que foi de tributo. Por quê? A camisa custou 200, mais R$50 de IVA. Ok? Entenderam a lógica aqui? Agora, olha que interessante. Os R$50 de IVA, que incidiu lá no produtor rural 10, mais na tecelagem 5, mais na fábrica de roupa 10, mais na loja de roupa 25, é justamente a soma paga pelo consumidor. Por isso que eles falam que tem neutralidade. Porque o que vai acontecer é um mero adiantamento. Aí você pode falar assim, Fábio, mas vai subir o preço da camisa. O que eles dizem é que
Na média, não. Por quê? Porque não vai ter aumento efetivo da carga tributária, nem redução da carga tributária. A gente já paga R$ 250 na camisa, só que a gente não sabe onde estão os tributos. Esse é o argumento de quem é pró-reforma, ok? Eles têm estudos que se baseiam nisso, tá? Mas o que é interessante aqui? O que é interessante é que vai ser um tributo que efetivamente incide sobre o valor agregado. A gente pode achar ele bom ou ele ruim. Esse é um ponto. E aí a gente vai respeitar e vai debater. Mas o fato é, ele é mais fácil de compreender do que é hoje. Entende? Esse é um ponto. Ok? Beleza. Mas o que é importante então? Quem pagou a soma final ali foi o consumidor. Ok? Ok. Agora, tá bom. Esse é o mundo ideal. Vamos para o mundo real. Né? O mundo real é o seguinte: a carga tributária não é de 32% para todo mundo. Nós temos diversos incentivos, nós temos diversas isenções, nós temos diversas peculiaridades dentro do nosso sistema. E nós estamos dentro de uma grande peculiaridade, que é um setor que não é prestação de serviço, que não é indústria, que não é comércio, que é o setor de locação de bens móveis. Então, para esse setor, ele vai ser atingido? Eu acredito que sim. Se você olhar naquele número, lembra lá, vou voltar os slides aqui, ó, que eu falei para vocês guardarem comigo. Lembra dos 3,65 aqui? Então veja só, dos 3,65, você pode falar, peraí, Fábio, mas eu estou substituindo 3,65 por 25. Como que não vai aumentar? E aí eu não tenho argumento para falar para você que não vai aumentar. O que eu posso te dizer é o seguinte, tá, vai aumentar para 25, mas na verdade vai ser 25 sobre o seu valor agregado. Então você vai poder, porque você vai poder se creditar algo que hoje você não pode se creditar. Aí eu não vou falar nem do setor de locação, vou falar dos advogados. Os advogados falam assim, ó, a OAB está surtada, os advogados estão surtados. Mas peraí, como assim? Eu não tenho insumo, o que eu vou me creditar de papel? Não tem mais nem papel, o processo é eletrônico agora. Vou me creditar de computador, é muito pouco o meu crédito. Ok? Esse é um ponto. Então eu até trouxe aqui, ó, um estudo do Itaú, que o Itaú encomendou, que diz que vai haver aumento na construção civil, nas atividades técnicas, como a advocacia, por exemplo, água, saneamento, demais serviços domésticos, atividade administrativa, indústria extrativa. Ele não colocou, mas eu coloco aqui, setor de locação de bens móveis. Vai haver um impacto. Então, assim, vamos pensar. E quais são os argumentos? Aumento da carga tributária, porque a minha não era 32, nem a minha era menos, e vai subir. Vai haver um aumento de preço, e eu não tenho grande quantidade de créditos. Aí varia de empresa para empresa. Né? Então, o que a gente tem que pensar? Se efetivamente ocorrer isso, vai ter um reajuste de preço em alguns setores. E quem que vai arcar no final das contas com isso? O consumidor. E talvez seja esse o grande argumento para um eventual lobby. Quem está arcando ao final do dia com esse aumento é o consumidor final. Então, se aumentou a construção civil como um todo, inclusive o setor de locações, isso vai ter um impacto nos preços ao final. Mas o consolo que fica é, eu vou conseguir repassar esse preço de uma maneira mais clara. Ok? Então, por quê? Porque hoje, quando a gente contrata serviços, locações, né, a gente tem dificuldade de creditamento de PIS e COFINS. A lei vai ser mais clara na possibilidade de crédito, pelo menos essa é a premissa e essa é a expectativa. Ok? Ok. Mas vamos lá. O que a gente ainda tem pela frente, pessoal? Bom, tem o Senado. O Senado, por si só, já vai ser um grande debate e é o momento da gente debater com os nossos políticos. Definir se é um IVA único ou dual. Me parece que, como contribuinte, um IVA único é muito melhor. Porque só de você ter que pagar 2, você já vai correr o risco de errar, já vai correr o risco de ter 2 fiscalizações.
Então, me parece que o ideal para os contribuintes é que seja um só. Isso vai facilitar ainda mais. Definição de alíquotas. Eu acho que aqui é que está a questão. Será que não tem que ter uma alíquota diferenciada para determinados setores que vão ser efetivamente afetados? Talvez um período de transição maior para esses setores? Acho que são pontos que a gente pode levar para o debate legislativo, né? Porque vai haver aumento de carga tributárias para alguns setores e redução para outros. De modo geral, a indústria vai ser beneficiada, mas para a indústria ser beneficiada sem redução de carga tributária geral, alguém tem que pagar essa conta. Me parece que essa conta está sobrando para setores de serviços, setores de locação, setores administrativos, aqueles que a gente citou ali atrás. É o que me parece. E assim, eu já vi bastante gente tentando justificar que não, mas é difícil me convencer. Eu ainda não me convenci de que não vai ter um aumento. Aumento vai. Ah, vai ter repasse. Esse é outra conversa, né? Principais vantagens que surgem daí. Um sistema mais claro. Isso acho que é indiscutível. Se vier do jeito que está vindo, vai ser mais claro. Mais caro, mas mais claro para a gente, no caso, né? Redução da burocracia, isso tem um custo, eu admito também, vai reduzir a nossa burocracia se ficar bonitinho como eles estão prevendo. E redução de burocracia e maior clareza no sistema gera redução de litígios, porque fica mais difícil de você ter grandes incertezas dentro do sistema, tá? Aqui eu coloquei só para o debate, para finalizar, para a gente ir para o debate. Olha o que está no site do Ministério da economia. Tá? Todos ganham com a reforma tributária. Qual que é a lógica deles aqui? É que vai haver um aquecimento da economia. Então, segundo esse estudo aqui, vai aumentar o PIB de um modo geral de 10 a 18% dentro da agropecuária, de 16 a 25% da indústria, de 10 a 18% dentro dos serviços, de 19 a 24% na construção, de 5 a 18% na educação privada e de 6 a 17,5% na saúde. Tomara que eles estejam certos, mas aí é um otimismo também que me deixa com uma certa preocupação. Porque será que vai ter todo esse aquecimento mesmo, por conta dessa reforma tributária? Tenho as minhas dúvidas. Pessoal, eu tinha preparado inicialmente essa exposição de 40 minutos. Fico à disposição aqui para a gente ir debatendo esses próximos 40, 50 minutos que nós temos. E vamos debater, vamos conversar, tá bom? Estou aqui meu currículo, coloquei também o Dr. Reinaldo e estou à disposição para o que vocês precisarem, hoje ou o dia que for preciso, tá bom? Agradeço novamente a atenção de todos, o convite da Brasf, do Pandolfo, do Reinaldo e estamos à disposição para o que precisar. Muito obrigado. Pandolfo, me dá um segundo, posso fazer uma pergunta para o Fábio, aproveitando que eu estou Bom, aqui ainda? vamos começar, doutor, Fábio, claro. você acha que este semestre, uma avaliação, essa discussão se encerra? Primeira pergunta. Segunda, e a história da anterioridade? Você acha que se mudar ainda esse ano, já vale para 1º de janeiro de 24? Ou ele vai ter um outro período de aplicação? Boa, Reinaldo. Bom, eu leio jornal todo dia sobre isso porque eu fico curioso acima de tudo, né? Assim, há uma expectativa muito grande de que seja aprovada esse ano, tá? Há uma expectativa muito grande de que vai ser aprovada. Se você perguntar o que eu acho que vai ser aprovada. Porque já tem uma costura política aí com os estados que era muito difícil e que eles conseguiram, tá? Então eu acho que vai ser aprovada. Agora, eu não acho que vai ser uma coisa do dia para a noite, porque tem aquele período de transição. Então, são 2 anos, 2024 e 2025, para fazer leis complementares para implementar. Então, assim, não vai ser um vacácio legis, mas a gente vai ter 2 anos de preparação para efetivamente mudar. Então, só começa a mudar mesmo em 2026. Eu acredito nisso. Tá? E eu acredito nisso não porque eles estão pensando só nos contribuintes, porque senão eles arrumam uma briga muito grande com os estados e municípios. Entendo. Pandolfo, quer conduzir? Vê se o pessoal tem alguma pergunta por aí.
Olá, pessoal, a gente recebe pergunta tanto por áudio como pelo chat também, tá? Então, vocês que sabem aí, né? Se a gente tem algum. Eu vou aproveitar enquanto o pessoal está se manifestando, deve estar escrevendo ou conversando nas suas cozinhas, né? Fazer uma pergunta, doutor Fábio. Se por acaso alguns associados nossos, na verdade, já entendendo que essa reforma poderia acontecer um determinado dia, isso já aconteceu no passado, eu particularmente já vi isso acontecer em outros carnavais, tinha uma cláusula contratual que previa o seguinte, que se por acaso houver incidência ou criação de um novo imposto, isso seria repassado ao preço final contratado. O que você tem para dizer a respeito disso? Isso defende o suficiente? Isso é o que vai acabar acontecendo? Como é que isso pode ser repetido? E você recomenda isso? Perfeito, Rodolfo. Acho que é uma bela de uma orientação, né? Primeiro porque, em tese, é o que vai acontecer. Em tese, isso vai ser natural em todas as cadeias produtivas. Mas você já deixa claro que o seu preço é 100 e que eventual 25% de alíquota é do seu cliente, de quem está contratando. E ele, em tese, veja bem, em tese ele não vai trazer grandes restrições porque ele vai se creditar disso. Agora, quem vai ter mais dificuldade em relação a isso, Pandolfo? Quem trabalha com consumidor final, entendeu? Então, com o consumidor final, isso vai ser um problema um pouco maior, porque ele vai efetivamente repassar isso para o consumidor. Perfeito, doutor. Joia, joia. Que a gente começou uma mobilização aqui no chat. O Antônio Reis ele fez uma primeira pergunta aqui. Ele emenda duas, na verdade, né? Como fica a questão do ISS para locação de bens móveis? Assim, a princípio, não há incidência de ISS, uma vez entendida que locação não é serviço. É isso, né, doutor? Eu, com meu estágio de direito, assim, em 3 meses, tá mais ou menos isso? Ou não, Tá perfeito. boa a Então, assim, ó, resposta? a resposta é justamente essa. Hoje o que a gente tem é locação não é serviço, não está na lista de serviços, não é serviço, não tem ISS, tá? Ponto. Com a reforma, nós teremos um IBS e um CBS sobre locações. Sobre um negócio chamado locação, que apesar de não Sobre, ser serviço, vai ter imposto. vai ter imposto. É isso. Tá, Entendeu? Assim, só que isso vai demorar até, assim, efetivamente vai acontecer em 2033, que é quando acaba o ISS. tá, Então, daqui a 10 anos, tá. tá? A gente vai ter 10 anos de transição para vocês efetivamente sofrerem essa carga tributária efetiva se passar nos Efetivo. termos que está. Nos termos que está, perfeito. Com essa agenda aí, essa é uma curva de incidência, né? Legal. Ela vai É, crescendo. É, perfeito. Aí o Antônio emendou a segunda aqui, aí ele colocou o seguinte, ele falou, como vai ser a geração, né? Como vamos gerar crédito de IVA do IVA nas locadoras? Se é que isso vai Perfeito. acontecer, né? Vai acontecer também. Vai ser no mesmo ritmo. Conforme você vai pagando, você vai se creditando. Mas todos os seus insumos vão gerar crédito para você. Então, assim, comprou folha, tem crédito. Comprou caneta, tem crédito. Comprou ferro, tem crédito. Comprou tudo que você comprar, te gera crédito. Justamente porque a ideia é fazer com que esse nosso IVA incida só sobre a diferença, sobre o valor que você agregou naquela soma toda. Perfeito, ótimo, ótimo. Fritz, que deve ser o Anderson Fritz aqui, né? DSH, nosso associado, um dos nossos diretores, inclusive, aí, profundo conhecedor aí do negócio de locação, trabalha há anos no associado nosso aí na SH, né? Ele colocou, mas o IBS, né, e Michel Rock também ali embaixo, ó, mas o IBS é para bens e serviços, segundo a própria nomenclatura, né? Como a gente respondeu aqui em cima, né? E aí o Michael coloca aqui uma pergunta. O total de impostos pagos depende do valor da venda, certo? Caso se um fornecedor na cadeia estiver isento de pagar, né, o CBS ou IBS, ou seja, os IVAs, né? Quem vende para o consumidor final vai pagar mais imposto, já que não vai ter o crédito para bater? Ou seja, no caso de locação, se não houvesse a cobrança do CBS e IBS, o preço final não mudaria. Isso está certo? Entendi. Não, entendi. Deixa eu só fazer uma observação para o Fritz antes, porque eu tive a mesma sensação que ele. Eu falei, mas peraí, eles estão mantendo a nomenclatura de bens e serviços. Então aquilo já vai gerar discussão o que é bem ou o que é serviço, né? A gente vai continuar com essa discussão. Mas aí, Fritz, o texto, apesar do nome,
o texto constitucional, ele fala que incide sobre qualquer operação econômica. Então, assim, o que vendeu pessoa jurídica vai ter incidência, independentemente da nomenclatura. Porque foi aquilo que eu disse, o Brasil é se eu não me engano, é o único país, talvez tenha mais um, mas que eu não estou me lembrando não, que diferencia produtos e serviços. Em todo o resto do mundo já não tem essa diferenciação. É sobre o valor econômico mesmo. Vendeu e paga imposto. Tá? Então, essa é só uma pergunta aí importante. Agora, do Mikael, eu não sei se eu entendi, mas assim, se por um acaso eu vendi para alguém que está isento na cadeia, se tem alguém beneficiado na cadeia, me corrija se eu estiver errado, tá? A pergunta pode refazer, por favor. Mas e o tributo e parar de gerar crédito em algum momento, eu consigo me ressarcir imediatamente do que foi pago atrás. Isso está previsto na Constituição. Então, assim, se por um acaso eu não sou o consumidor final, mas existe alguma interrupção aí na cadeia que impede de eu me creditar, eu posso me restituir do imposto pago. Então, eu pago o imposto e vou ter a restituição. Isso é o que está previsto ali, tá? Não sei se era essa a pergunta. Perfeito, doutor, perfeito. Não, acho que é mais ou menos isso mesmo, né? O pessoal também perguntando se a live ficará gravada, eu disse que sim, vai estar disponibilizada no nosso site, abraço.org.br também, né? Doutor Reinaldo, ele deve estar no epílogo aí, vai querer se despedir ou quase? Tô para sair, mas eu estou curioso para uma coisa que o Fábio mencionou, que talvez as pessoas possam também ter curiosidade, que é a questão envolvendo o ITCMD, que é um imposto que está variando, ele mencionou de 4 a 8%, e eu estou sentindo que existe uma corrida pela transição ou transação patrimonial em vida atualmente, para evitar essa nova carga tributária, que provavelmente não vai ser para reduzir, vai ser sempre dali para cima. Então há uma movimentação, você tem notado uma movimentação de criação de holding, transferência de patrimônio para lá ou para cá? Como é que está isso? E já vou me despedindo do pessoal, e daqui a 3 minutos eu me desligo aí. Obrigado, Reinaldo. Boa aula para você. Eu tenho notado sim, viu? Eu tenho notado porque, na verdade, ela não passa por aquele período de transição, como está claro nos outros. Vai ter ali uma prerrogativa constitucional de progressividade do ITCMD, que continua sendo dos estados. Então, qual que é a minha sensação? Os estados vão ter uma carta em branco aí para aumentar o ITCMD, né? Então, eles vão poder aumentar o ITCMD com muito mais facilidade do que o período de transição ali do CBS e do IBS. Tudo bem que a gente tem o princípio da anterioridade, então, assim, no mínimo eles vão ter que respeitar ali o ano, né? Mas, se a reforma for aprovada esse ano, talvez o ano que vem a gente já tenha aumento de TCMD bem significativo e que vai impactar bastante no patrimônio das pessoas, porque vamos dar um exemplo do estado de São Paulo. Então aqui hoje é 4%. Se passar a ser 20%, passar a ser 30%, o impacto é muito significativo, né? Beleza, obrigado. Talvez a gente faça, viu, Pandolfo, uma menção numa das revistas sobre essa situação para que as pessoas também se preparem, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho uma atuação numa outra área, e o pessoal está se mexendo bastante com isso nas holdings aí faz algum tempo já, né? Na construção de Sim. holdings aí para tentar proteger e mitigar aí essa questão aí de impostos que podem piorar muito, né? Bom, aí o Michel ele fez uma tréplica que ele colocou o seguinte: ó, na realidade não foi bem assim. Faz diferença para o nosso cliente se a locadora paga ou não o CBS, já que ele vai ter que regular imposto sobre o valor agregado. Se não houver crédito referente ao imposto pago pela locadora, ele vai pagar exatamente esse valor quando ele vender para o Ah, consumidor entendi. final. Antes de eu responder, Michel, só me fala se é isso que você está. Se as locadoras tiverem um benefício fiscal, é isso que é a sua pergunta, então. Me responde ali no chat antes de eu seguir. Está partindo para isso, entendi. Então, sim, se houver um benefício fiscal para as locadoras, não vai gerar o crédito para o seu cliente que vende para o consumidor. Bom, esse é justamente o argumento dos defensores da reforma, tá, Michael? Que assim, não adianta ficar fazendo concessões, porque você atrapalha o sistema, você deixa ele muito mais complexo, você dificulta o acesso a crédito justamente por isso, né?
E quanto mais instituições tiver, maior vai ser a alíquota geral. Esse é o ponto. Mas tem como resolver isso. Como que se resolve isso? E algumas categorias estão pleiteando, por exemplo, setor financeiro, né? E depois eu vou comentar aqui, mas assim, o setor financeiro são os melhores para fazer lobby. Então, às vezes é interessante seguir a onda deles ali. É por meio de crédito presumido. Então, assim, quando ele compra das locadoras, ele vai ter o crédito presumido, mesmo que você não tenha pago 25%. Entendeu? Acho que agora eu respondi, né? Acho que agora ficou mais claro, doutor. Muito bom, muito bom. Ah, É, a Juliana engatou em seguida aqui, né? Então, teoricamente, a gente continua sem ISS, mas teremos esse novo imposto na qualidade de locadoras, né? Eu acho que também isso já foi respondido. Acho que é isso mesmo, né? sim, é isso. Assim, você continua sem ISS até 2033, né? E progressivamente você vai substituir o seu PIS e COFINS pelo por esse novo IVA aí, por esses dois tributos. Uhum. Perfeito, ótimo, ótimo. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Acho que o assunto é bacana aí, isso aí tá gerando um buzz interessante aí, isso pega na veia, né? Como a gente estava conversando hoje de manhã, isso pode virar preço na veia ou custo na veia, né? É, eu acho que é isso, é isso. É isso, né? Tem bastante gente lucro real, simples na categoria, ou é a maioria é lucro presumido? Eu imaginei que era lucro presumido, por isso que eu coloquei ali. Vocês sabem me dizer? Eu não sei dizer, peço pro pessoal, ó, Hugo Batista disse, o lucro real também tem aí, Lucro ó, real. O lucro lucro real, real. Hugo, o impacto é menor, porque em tese você já está ali pagando uma alíquota maior de PIS e COFINS, né? Com dificuldade no creditamento. Então, assim, você vai tá ali no 7 e pouco, né? De alíquota, com dificuldade de creditamento. Você vai ter uma alíquota alta, mas com uma possibilidade ampla de creditamento, tá? Então, para quem é no lucro real, me parece que o impacto e as discussões vão ser um pouco menores de quem está por lucro presumido. Quem está no lucro presumido, o impacto vai ser maior, mas vocês vão ter 10 anos para planejar isso. Essa é a notícia boa, tá? E muda anualmente, você pode mudar de regime anualmente. Quem está no Simples Nacional não muda. E, na verdade, para o Simples eu acho que melhora. Por quê? Porque você vai poder gerar crédito para o seu cliente. Então, o seu cliente, muitos clientes não querem comprar de empresas do Simples Nacional porque não tem direito ao crédito da operação. A reforma prevê expressamente que o Simples vai gerar crédito. E talvez esse seja um caminho legislativo interessante, que é aumentar o limite do Simples. Já que ele vai gerar crédito, né, talvez um lobby legislativo para melhorar aumentar o valor do Simples Nacional, os limites do Simples Nacional. Entendi, perfeito, essa possibilidade, doutor. Bom, o Hugo colocou duas observações, duas, três observações, né? Foi o lucro real também, né? Ainda mais quando listadas aí na B3 em bolsa, né? E ele falou: olha, o cenário do crédito melhora, mas a alíquota piora, ainda mais porque por estarmos fora do ISS e ICMS, havendo um salto maior, só será Sim, mitigado sim, pelo você crescimento mais amplo. está certo, Hugo. A diferença aí, assim, tentando forçar um pouco a barra, vai ter um aumento, tá? Foi aquilo que eu falei, vai ter um aumento, mas é um aumento menos pior do que o do lucro presumido, na minha visão. E, em tese, o que você vai tentar aí é passar isso no seu preço de uma forma mais clara. Eu sei, mas concordo com você que a alíquota piora e para mim isso é indiscutível, ninguém conseguiu me convencer do contrário ainda. Ok, obrigado pelas provocações, Hugo, muito bacana. Sublock comenta aí que está no Simples Nacional também. E que mais? Aí tem gente aqui, ó, o Alexandre meu xará que fala, estamos mudando para o real, para o lucro real aqui também. Então a gente vê um movimento aí das empresas também aí, de uma certa forma, buscando caminhos ou salvaguardas ou proteções, ou menores riscos, vamos assim chamar aí, né, nas questões fiscais tributárias aí, para tentar se precaver ou sofrer menos o impacto da reforma. É isso, né, doutor? É isso, Pandolfo. Sabe o que é importante, na verdade? Esse estudo do que é melhor no âmbito tributário é algo que muda no decorrer do tempo. Então, assim, é essencial você analisar ano a ano. Dependendo do ano, quem está na bolsa não tem jeito, mas assim,
quem está fora da bolsa, que é a grande maioria, fazer um estudo. Esse ano para mim o melhor é o lucro presumido. Esse ano para mim é o melhor é o lucro real. Esse ano eu consigo ir para o simples, né? Tem peculiaridades aí que geram economia. Então, e analisar ano a ano, conforme a margem de lucro, conforme o tipo de cliente. O tipo de cliente impacta muito também. Porque se Uhum. você não precisa gerar crédito para o seu cliente, então o Simples Nacional passa a ser um regime interessante. Tá. Doutor, vou tentar fazer aquelas perguntas de engenheiro, né? O engenheiro tenta simplificar as coisas, tenta ser mais, né? O Boa. advogado tem, né? Vou fazer. Se você tivesse que dar aqui, né, três recomendações para as empresas locadoras hoje, que elas tivessem que se começar aí, hoje estamos falando terça-feira, acordar de manhã para começar a se mexer, se precaver no seu negócio, para tentar mitigar risco, tentar proteger seus contratos, etc e tal, quais seriam as três recomendações que você tem para passar para o pessoal aí? Difícil, hein, Pandô? Ah, Vamos boa, tentar eu junto sei, aqui, vamos eu tentar junto. sei. Ó, Você- uma delas, eu posso, vou provocar a primeira. Não sei se você é, vai concordar, porque você é um é, especialista. Se atentar ao regime de tributação desde já e verificar o enquadramento. Essa é uma? sim, com certeza. Eu acho que assim, ó, Essa desde sempre. fazer um estudo anual, isso com certeza. De E engenharia aí eu vou, tributária para entender o que fica melhor. Essa é e uma. aí eu vou vender o serviço dos meus colegas contadores. Gente, tributário é difícil, advogado é uma raça também que tem suas peculiaridades, eu assumo aqui as minhas. Mas contador é o core da sua empresa. Então, assim, vamos botar ele para trabalhar, vamos remunerá-lo bem, mas assim, vamos olhar para a contabilidade ali e ver de onde dá para enxugar. Eu trabalharia isso como premissa mesmo. O regime tributário tem que ser analisado anualmente, pelo menos. Você vai só mudar anualmente, mas você tem que pensar nisso no seu segundo semestre. Tem que estar dentro do seu planejamento, repensar o seu regime tributário. Isso com certeza. Mas o Pandolfo, que na verdade é engenheiro, mas é um belo advogado, já deu a segunda dica, que é reforçar os seus contratos com É, fornecedores, né? Deixar mais claro no contrato dos seus consumidores que muitas vezes, se houver uma alteração de reforma tributária, você não está ajustando o preço. Não é só o preço que está sendo ajustado. É, é o impacto tributário que está havendo ali na operação e que a responsabilidade de adiantamento é sua. Então ele tem que aceitar esse encargo também, até porque ele vai se creditar. Então, uma revisão contratual dos seus fornecedores é algo também bem peculiar. E eu, como terceira dica, Pandolfo, eu colocaria o seguinte: analisar esses impactos da pessoa física, que o Reinaldo lembrou, que às vezes são maiores ou tão importantes quanto, e a gente está passando mais desapercebido, né? Então, assim, opa, peraí, vamos ver se vale a pena aqui. Tô cheio de, eu tenho alguns imóveis alugados, ou eu estou com o imóvel aqui alugado da empresa. Será que não é a hora de fazer algum tipo de movimentação? Porque a lógica, pessoal, isso olhando para fora do país, a lógica vai ser o seguinte: a gente vai ter uma alta carga tributária sobre o patrimônio, tá? Em tese, uma redução da carga tributária da folha de pagamentos e essa possibilidade de neutralidade aí de passar para o consumidor. Mas veja, quem vai pagar a conta ao final é o consumidor. Então, quando a gente estiver consumindo, é quem a gente vai pagar. E a gente vai pagar muito por ter patrimônio. Me parece que essa também é uma lógica que não está sendo dada tanta atenção como está sendo dada, né? legal. Então, essa questão de formatação de holdings, então, é uma recomendação forte sua aí para os empresários aí, os sócios, se Pensarem no aterem desde assunto. já. Pensarem no Pensarem no assunto assunto. desde Pensarem no assunto. ontem. É, Desde ontem. pensarem no assunto. Legal, legal, muito bom. Pessoal, mais alguma questão aí relevante aí para o doutor Fábio contribuir com a gente? Eu acho que uma aula aí, até de uma certa forma, se até um engenheiro como eu conseguiu entender isso, a apresentação dele foi brilhante, um assunto tão Obrigado. complexo, né? Tão complexo, tão cheio de arestas, tanta coisa para resolver num país tão particular, né? Tão particular aí, acho que dá muito material aí para muito advogado, muito contador nos trabalhar conosco, né? Opa, chegou uma questão aqui do Alexandre, meu xará aqui de novo aqui, ó. No meu caso como locador, eu não emito a NFE, e sim ordem de locação, né? Neste caso, meu cliente terá que pagar o IVA? É assim, Alexandre, a nota fiscal não vai interferir tanto nesse processo, porque você vai ter que fazer a declaração mensal de qual foi seu faturamento, quais foram seus créditos e você vai pagar.
Então, veja só, você vai pagar, mas o seu cliente vai poder se creditar. Então, é aquela lógica da camisaria lá que eu falei. Né? Então, assim, se o seu preço é 100, ele passa a ser 125, tá? O seu cliente te deu 125, mas quem recolheu os 25 foi você, independentemente se você emitiu nota fiscal ou ordem de serviço, porque vai ser uma declaração mensal de créditos e débitos, tudo que você comprou que te gerou crédito e tudo que você vendeu que te gerou débito. Perfeito, perfeito. Ótimo, tá claro então. Tem um mecanismo aí de como vai ser feito, teoricamente, a declaração e o recolhimento aí desses novos tributos, né? Desses IVAs aí, né? Perfeito. Pessoal, mais alguma questão relevante aí? A gente está com muito associado aqui na sala, eu estou vendo aí bastante gente aí, o pessoal da Entrepose, da Versátil, né? Tem o pessoal aí da TIP, a Diana está conosco aí, tem o pessoal da Espiral também, né? Então tem bastante gente, pessoal da Orpec lá do Sul, pessoal da Entrepose, são os associados novos com a gente também aí, já estão se valendo aí dos nossos conhecimentos aí, trocando bastante informação, o pessoal da Pachal também, né? Vejo Andimax aí, tem o SH, bastante gente também. Que mais, pessoal? Vou aproveitar o doutor Fábio aí. Você sabe como é que é hora de advogado, né? O advogado no taxímetro deles é caro, é puxado. Aproveitem o fórum. Não, tá em promoção aqui, ó, terça-feira. Tá na terça, tá É boa, mais barato. boa, boa. Bom, pessoal, repito aí que esse conteúdo está sendo gravado, né? Então, aí, conforme informação inicial, vai ser disponibilizado no nosso site, no abraço.org.br. Existe também uma recomendação aí da gente também estar sempre atualizando esses conteúdos através da nossa revista, do Abraço Informa, né, que tem periodicidade bimestral aí, então aí cada acontecimento que vai saindo aí, doutor Reinaldo, ele vai se valendo aí de colegas da área aí e vai estar nos atualizando, então é bastante interessante vocês atualizarem, lerem a nossa revista, acompanharem, estarem cadastrados aí na nossa newsletter para saber quando elas estão saindo, e elas têm periodicidade bimestral, né? Elas são gratuitas, você pode fazer o download do nosso site aí diretamente, lá no Abraço.org.br, né? Eu coloquei aqui no chat também que a Lúcia também pode recolher os contatos de vocês para colocar vocês num grupo administrado de eventos da Abraço Academy, de tal forma que vocês sejam informados aí com o que a gente está provocando, o que a gente está fazendo, né? O Reinaldo já veio agora com uma provocação nova, deu uma ideia de a gente fazer uma envolvendo o tema aí do trabalhista, né, das alterações aí de impostos, contribuição sindical, etc e tal, que também estão sendo discutidas aí, pelo menos há um zoom aí, alguns projetos, a questão de transparência, de divulgação aí de informação de salário que ele colocou para nós. Então, acho que é bem importante aí. A gente já vai armar uma próxima live aí, comunicar vocês aí nas próximas semanas, tá bom? Então, acho que se a gente não tiver mais pergunta, eu deixo mais um minutinho aí para o doutor Fábio quiser fazer as últimas considerações aí, enquanto o pessoal aí tá se despedindo, tá? Doutor Fábio, alguma colocação mais aí para gente antes da gente encerrar? Não, quando só agradecer novamente a você, a Lúcia, pela paciência e ajuda ali hoje à tarde, ao doutor Reinaldo, que não está mais presente, mas a Brasf, e dizer que foi um prazer estar aqui, que estamos à disposição. Depois eu posso passar meu contato para a Lúcia, para ela divulgar ali o e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá bom? E estamos à disposição do que for preciso. Muito obrigado pelo convite. Legal, doutor. Então, só uma última recomendação aqui que está saindo aqui no chat aqui, ó, a Luciane colocou aqui no apagar das luzes aqui, ela falou, é importante fazer o termo de aditivo, né, que recomenda que os contratos ativos da cláusula do ajuste, como eu citei no início, né? É Então, isso isso aí aí. já foi uma das coisas que a gente discutiu e trocou no comitê ADM. Quem quiser saber ou ter essa sugestão de redação também aí, quiser pedir para a gente encaminha também, tá bom? Pode falar comigo aqui, com a Lúcia, que a gente encaminha essa redação aí, uma sugestão aí de cláusula que a gente recomenda nos contratos de vocês, tá bom? Então, queria agradecer ao doutor Fábio aí, brigadão aí pela super colaboração conosco aí, deixar os seus contatos aqui também, doutor, a gente vai repassar, tá? Essa apresentação vai ser disponibilizada, doutor? Tranquilo? Eu vou já mandar para a Lúcia e eu coloco meu e-mail de contato ali para ela também, se alguém Opa, precisar. ótimo, ótimo, excelente, excelente. E agradecer a Lúcia pela contribuição e organização de sempre aí conosco, né? E a vocês que estiveram com a gente aí até mais Obrigada. de 7 horas da noite aí, né? E dizer que outras coisas legais virão. Estejam sempre conosco aí, que essa é uma das funções aí da gente aqui na associação, tá bom, pessoal? Muito boa noite a todos
e até a próxima. Valeu, bom Boa descanso a noite. todos. Obrigado, gente. Boa Boa noite. Boa noite, noite. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.